os mesmos compromissos que eu tinha para ser presidente da República, de cuidar dos brasileiros, de lutar por medidas que melhorem a vida dos brasileiros, eu terei na oposição e venho revigorado. É muito importante que o governo perceba que na hora que olhar para o Congresso e enxergar a oposição, não conte mais apenas as cadeiras que nós temos no Senado e na Câmara. Enxerguem mais de 51 milhões de eleitores que disseram nas urnas que estão cansados de tudo isso, que querem que o Brasil volte a crescer, que exigem um comportamento ético, responsável dos seus dirigentes. Eu estarei aqui ao lado de inúmeros outros companheiros, representando cada um desses 51 milhões de brasileiros que disseram sim à mudança, sim à ética, sim à verdade. E eu me sinto extremamente vitorioso, porque apesar de não ter tido a maioria dos votos, eu fiz uma campanha pregando a verdade. Eu posso hoje olhar nos olhos dos meus filhos, da minha família, dos meus amigos e dizer que combatemos sim o bom combate em favor de um Brasil melhor para todos. Não sei se os meus adversários, com as armas que utilizaram nessa campanha eleitoral, tenham condições de fazer o mesmo. É preciso que a relação se dê em torno de projetos, em torno de um projeto para o Brasil, e não da distribuição de cargos, de espaços de governo para se fazer negócios, como aconteceu até aqui. Nós estaremos aqui absolutamente atentos para que os compromissos assumidos pela Presidente da República com os brasileiros sejam cumpridos e não vamos permitir que haja qualquer tipo de contemporização em relação às investigações, seja em relação à Petrobras ou a outras denúncias que não cessam no Brasil. Nós vamos querer que as apurações avancem com a profundidade necessária, que aqueles que se corromperam sejam punidos e, mais do que isso, que o Brasil possa atender as expectativas, não daqueles que votaram no governo apenas, mas de todos os brasileiros. Portanto, vamos estar aqui vigilantes e atentos para fazermos a oposição que os brasileiros esperam de nós. A candidata dizia na campanha que votar no PSDB era votar no aumento da taxa de juros. 2 dias se passaram depois da eleição e foram eles que fizeram isso. Diziam que nós governaríamos para o sistema financeiro. Vejo pelos jornais que a presidente busca exatamente no sistema financeiro o seu ministro da Fazenda. Eu acho que, na verdade, a fantasia está caindo. As pessoas estão começando a enxergar o governo como ele é. Nós teremos um quadro de dificuldades do ponto de vista econômico pela frente, em grande parte pelos equívocos do atual governo, em grande parte porque o governo mascarou números, o governo disfarçou a situação da economia. O governo dizia que não tinha inflação, a própria presidente dos debates reiterava isso, e a primeira das medidas do Banco Central foi aumentar os juros para conter exatamente a inflação, que segundo eles não existia. Nós vamos estar aqui vigilantes e firmes para cobrar que esse governo possa ser melhor do que foi nos primeiros 4 anos. Mas as dificuldades serão muito grandes e não adianta mais terceirizar responsabilidades. A responsabilidade pelo que foi criado é desse governo e a herança maldita, desculpe, é do governo do PT para o próprio governo do PT.